Bom dia, povo do Axé. Estamos aqui para mais uma sessão de pergunta e resposta que foram postadas no site da casa da vovó Maria Rosa. Quem quiser conhecer o site, eu vou deixar aí embaixo do vídeo, a descrição, o link para acessar o site, né? É um blog, né? E quem quiser fazer alguma pergunta, pode usar o site ou pode fazer aí mesmo embaixo do vídeo, aí nos comentários, pode deixar sua pergunta que eu vou responder na medida do possível, certo? Bom, vamos lá. Pergunta de hoje da internauta. Ligando, né? Bom, é o seguinte, a pergunta é a seguinte: trabalho com a pombagira e quando ela desincorpora sinto uma imensa excitação sexual. Sou casado e deixo meu marido surpreendido quando chego na cama após o trabalho. Isso é normal? Isso é chamado em alguns rituais, não todos, tá? Em alguns rituais eles discriminam como estar com a pombagira, com o Exu de frente. Na verdade, o que acontece? A pombagira, o Exu, essa falange, ela trabalha, ela mexe muito com pontos neurais do corpo da excitação. Bom, a gente vê que as pombagiras, elas dançam, nas sessões elas dançam sensualmente, né? Estão sempre sendo uma dança sensual, os Exus estão sempre cortejando as mulheres, né? É uma coisa que acontece normalmente na falange desses espíritos. O que não pode acontecer é depois da sessão ou durante a sessão o Exu dar cantada nas mulheres, na assistência, nas outras médiuns, né? A pombagira dizer para a pessoa que depois da sessão me encontra ali que a minha burra quer falar contigo, tipo coisas assim. Eu já tive sessões que foram encontradas Exus excitados, pombagira dando telefone. Então são coisas que não são da falange, são coisas do médium, né? Digamos assim, sem vergonhice do próprio médium, certo? A pombagira, ela não tem nada a ver com o médium. Como é que eu posso explicar para vocês? Digamos assim, o médium é uma coisa, a pombagira é outra. Algumas pessoas dizem que a timidez some quando estão incorporadas com a pombagira. Gente, tem que deixar uma coisa bem clara: o espírito incorporado ali é de outra pessoa, não é daquela pessoa. A pessoa está trabalhando simplesmente como um aparelho para aquele espírito. Existe a ideia errônea que Exu e pombagira são coisas do diabo. Já teve perguntas aqui no site dizendo que a pessoa não vai na sessão de Exu e pombagira porque é uma falange do demônio. Isso foi criado não só para pombagira e Exu, foi criado na época da colonização, que todo ritual umbandista ou candomblessista ou qualquer outro tipo de ritual que não fosse católico era coisa do diabo, certo? Alguns zeladores afirmam que o Exu e a pombagira são mais ligados à terra, se aproximam mais do material. Eu não acredito nisso, porque se existe um espírito ligado à terra, eu acharia que era o índio. Porque antes de existir pombagira, antes de existir Exu, vamos falar de Brasil, né? Antes de existir qualquer tipo de espírito no Brasil, já existia o índio. Não só no Brasil, como em todos os países, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, sempre teve o povo indígena, o povo que colonizou os vikings, né, coisas assim, né, na Europa, né? Sempre existiu quem foi colocado primeiro na Terra. Então, se o índio foi colocado primeiro na Terra, ele teria que ser o mais próximo da matéria, certo? A pombagira e o Exu vieram depois. Quando foi criada a Umbanda pelo Zélio, eram preto velhos, índios e crianças. Depois veio os Exu, veio o boiadeiro, veio os baianos, né? E por aí em diante, né? Mas é uma explicação meio fora da lógica dizer que o Exu é ligado à terra.
Outros dizem que é um espírito não muito evoluído, por isso ele bebe e ele fuma. Na verdade, eu já expliquei no outro vídeo a história de beber e fumar, do Exu beber e fumar, né? Nada a ver também. É uma coisa muito relativa ao médium, né? Então, inclusive eu tive, há uns anos atrás, eu tive no terreiro de um amigo meu, aqui em Barreiros, e naquele tempo existia a doutrina antes da sessão, né? Se abria a sessão, fazia a doutrina, as explicações, e depois se cantava para os orixás. Então, quando eu cheguei no terreiro, já estava aberta a sessão, ele estava fazendo a palestra dele lá. Um abiã perguntou por que o Exu dele usava capa e chapéu. E ele, talvez na ingenuidade, ou talvez como aprendeu com outra pessoa, ele disse para ela que ele usava o chapéu para tampar o chifre e a capa para tampar o rabo, porque o Exu era um diabinho. Bom, cada um cozinha nas suas panelas. Isso, logicamente, não é verdade, não é real. O Exu é um espírito como qualquer outro, como qualquer guia, é um guardião, ele está guardando as nossas ruas, nossas encruzilhadas, nossos caminhos, né? Para isso é o Exu, né? Ele vem à Terra, o Exu vem na Terra ele vem como qualquer outro espírito, ele vem como um preto velho ou como um caboclo. O Exu pode dar passe, o Exu pode rezar, isso é tudo normal, é um espírito como qualquer outro, ele vem na Terra para isso, um espírito que está se evoluindo. Como um preto velho também está se evoluindo, como um caboclo está se evoluindo, sempre se evoluindo, né? Então, não existe essa de Exu é o diabo, seja lá o que for. Mas voltando à pergunta da moça, é completamente normal, porque o espírito mexe com regiões neurais da sexualidade e pode acontecer da pessoa, depois da incorporação, se sentir mais estar em êxtase, mais sensual, aquela história toda, né? Tá certo? Então tá bem colocado que isso, a matéria, o Exu e a Pombagira nunca vão chegar nesse ponto. Em São Paulo existe um terreiro, que eu não me recordo o nome agora exatamente, eu conheci através de um grupo de estudos na internet, que as sessões deles são feitas com todos os guias ao mesmo tempo. Então nessa sessão tem Exu, tem Pombagira, tem Preto Velho, tem Beji, tem Caboclos, todos na mesma sessão. A pessoa entra e vai falar com a entidade que ela quer. Se ela quer falar com o Exu, ela fala com o Exu. Se quiser falar com o Preto Velho, ela fala com o Preto Velho. Se quiser falar com o Caboclo, ela fala com o Caboclo. Ou seja, todos os espíritos no mesmo nível, no mesmo local, atendendo, rezando e fazendo as suas milongas, digamos assim, consultando todo mundo normalmente como se fosse todos no mesmo patamar. Tá certo? Tá. A outra pergunta vamos ver. Meu terreiro, não dá para entender muito bem aqui, deixa eu ver aqui. Meu terreiro, fazemos muitos trabalhos na rua, nas encruzilhadas para Exu e Pombagira, mas eu não acho muito correto porque depois fica toda aquela bagunça, aquela sujeira. Bom, o nosso ritual, no ritual Cabula, esse tipo de trabalho não existe, tá? Fazer oferendas em encruzilhada, em cemitério, fazer qualquer tipo de oferenda para Exu fora do ambiente do terreiro. Nós não fazemos dentro do terreiro. Todo terreiro de Cabula, ele tem uma canjira, uma casinha lá para Exu e uma casinha para Preto Velho. Toda e qualquer oferenda que nós fazemos, nós colocamos dentro da canjira, porque o Exu mora na canjira. Quando se firma um terreiro, se firma Exu dentro daquela canjira. Então ali não está só o Exu e a Pombagira do dono da casa, ali está todos os Exu.
Então, se você quer oferecer uma bebida, uma comida para Exu, uma coisa assim, você vai lá. Você quer fazer um trabalho para Exu, ou um pedido, né? Você vai lá na canjira e faz lá dentro da canjira o seu pedido, o seu trabalho, normalmente. Então você não precisa ir para encruzilhada, você não precisa deixar garrafa lá, prato de barro, farofa, aquele troço todo. A Umbanda, ela trabalha com a natureza, então ela tem que estar em sincronismo com a natureza, ela não pode sujar a natureza. Eu vou deixar igual cachoeira, né, gente? A gente chega na cachoeira, a última vez que eu estive na cachoeira, fui fazer homenagem a Ogum e Oxóssi, nós encontramos roupa na cachoeira, prato de barro, santo, sujeira, papel de vela, sujeira, papelão, sujeiras imensa sujeira. E aí eu fico me perguntando, que umbandista é esse que trabalha junto com a natureza, vive pela natureza, por orixá a natureza, né? E suja o local e faz o seu próprio trabalho. Não dá para entender, realmente não dá para entender. Então, o terreiro existe para isso, gente. Você tem que fazer uma entrega para o seu orixá, uma entrega para o seu Exu. Você vai fazer no seu terreiro, você vai descartar corretamente as sobras daquilo ali. Mesmo que você vá na cachoeira, você tem que, no lugar de usar prato de barro, você pode usar uma folha de bananeira. Copo descartável, você não precisa deixar, garrafa você não precisa deixar, você pode derramar em cima da pedra, em cima das águas, depois de fazer o trabalho, tá? A vela você tira aquele plástico dela, que ela derrete, ela evapora, e preferencialmente volte lá depois, uma semana, seja lá como for, ou faça um mutirão de limpeza, volte lá na cachoeira e retire tudo aquilo que você deixou, aquilo que não foi, que não se desmanchou, né, como cera de vela, alguma coisa que você deixou lá. A nossa obrigação é trazer tudo de volta, toda a sujeira de volta e deixar lá só na natureza o que se decompõe normalmente. Então eu acho erradíssimo você fazer a mesma coisa numa encruzilhada. Você chega lá, você deixa garrafa, deixa charuto, deixa prato, deixa comida, deixa aquilo tudo ali. Quando chove, aquilo tudo vai para a boca de lobo, vai entupir o troço, a criança vai passar, vai se machucar, a garrafa quebra, aquela história toda, né? Além de que não se decompõe. Então, como eu sempre digo, cada um cozinha nas suas panelas, mas eu acho que todo umbandista devia cortar. Hoje em dia até bem menos, sabe? A gente percebe que bem menos gente está colocando despacho, como se diz, né? Nas encruzilhadas. Nosso ritual é assim, os outros rituais eu não sei como é que funciona, ou se sei eu também não vou dar opinião no outro ritual, tá? Mas eu aconselho todo mundo a fazer a mesma coisa. Se você tem a sua casinha de Exu, a sua canjira, sua casinha de preto velho, você faça as suas oferendas lá, você deixe passar o prazo determinado pelo teu zelador, para retirar, retire tudo, despache na natureza, normalmente, como você faz. Pelo menos você não vai estar poluindo nada e você vai estar colaborando com o seu próprio orixá, cuidando da natureza. E a última pergunta, deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui é uma coisa muito polêmica até. O moço aqui está perguntando o seguinte: já estive em 3 casas, fui coroado em 2 delas, eu fui coroado, e a primeira fui coroado com Ogum Iemanjá, e na segunda fui coroado com Ogum Inhaçã, e tive que retirar a mão do meu pai de santo. Bom, primeiro eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês, tá? Que não é uma opinião minha, é uma coisa lógica. No nosso ritual, o cabula, não existe pai de santo, nem mãe de santo. Isso é uma expressão completamente errônea para nós. No nosso ritual existe o zelador ou zeladora, babalorixá ou ialorixá, né? Porque quando você fala a expressão pai de santo, bom, você lê por isso, né? Pai de santo. Nunca que uma pessoa
um ser vivo, uma matéria, pode ser pai de um santo, pai de um orixá. A expressão está completamente errada. A expressão zelador de santo condiz muito mais pelo seguinte: o que faz um zelador? Ele zela pelo orixá da pessoa, né? Ele vai desenvolver o teu orixá no terreiro, ou seja, ele está zelando pelo teu desenvolvimento. Ele zela em alguns terreiros, ele zela pela sua quartinha, quando você já é coroado, e vai lá na mesa do Ifá para ver como é que está a tua vida, está zelando pelo teu orixá, né? Quando a pessoa nasce, a pessoa já nasce com um orixá determinado pelos seres superiores. Então, quando você vai para o terreiro, o seu zelador vai abrir o seu Ifá, o seu buzo vai dizer para você: olha, você é filho de fulano com fulano. Então você é filho do orixá. Você é filho de santo. Você não é filho do zelador. O zelador não te gerou, ele não te pariu, muito menos se for uma zeladora, certo? Então ele não pode ser teu pai nem tua mãe de santo. É uma expressão carinhosa, concordo, chamar o zelador de pai ou a zeladora de mãe, né? É uma expressão carinhosa, até admito isso, né? Mas ele não é pai de santo. Não existe pai de santo, existe zelador de santo, tá? E essa história de tirar a mão do pai de santo, colocar a mão do pai de santo, trocar de santo, uma coisa muito errônea eu conheço muita gente que já fez isso, né? Ela entra num terreiro, fica alguns anos no terreiro, às vezes alguns meses, né? Depende. E vai para sua coroação, para sua primeira coroação. Então ela vai ser coroada, digamos lá, com Inhaçã e Ogum e Iemanjá. Então ela faz a camarinha, é coroada, aquele negócio todo. E depois de um tempo, como a primeira coroa, que nós chamamos de Oguri, no nosso ritual, a primeira coroa de Oguri, a pessoa, vamos fazer um exemplo, né? A pessoa Oguri, Ogum e Inhaçã. Então vai lá por algum tempo, o relacionamento dela com o zelador ou com os médios não dá muito certo, ela sai daquele terreiro, vai para outro terreiro ou vai para outro ritual. E chegando lá, o zelador ou a zeladora, a zeladora abre lá o seu Ifá e diz para a pessoa que não, que o santo dela está errado. O santo dela foi feito errado, aquele negócio todo, os caminhos dela estão se fechando por causa disso, ela não está desenvolvendo a mediunidade dela bem por causa desse erro que aconteceu, né? Então o que acontece? Ela vai para uma nova camarinha. Não, agora tu vai fazer a camarinha de Iaô, né? Que é a segunda camarinha. Então, só um pouquinho, deixa eu diminuir isso aqui. Então, o zelador abre novamente o Ifá e diz para ela: não, tu não é mais filho de Ogum e Iemanjá. Você agora é filho de Ogum e Inhaçã. Eu considero como uma tentativa normalmente frustrada de mostrar serviço. Porque não deu certo com o Ogum e Iemanjá, então nós vamos botar o Ogum e Inhaçã para ver se o negócio melhora, se o cara vai para frente, aquele negócio todo, vai dar certo e tal, a pessoa acredita naquilo e acaba fazendo a segunda coroa. E depois de algum tempo a segunda coroa, a vida não melhora, então ele vai fazer a terceira coroa e a terceira coroa troca o santo de novo. Gente, não existe isso. Você nasceu com Ogum e Iemanjá, você vai ser Ogum e Iemanjá o resto da sua vida. Sempre para sempre, até você morrer. Vai ser Ogum e Iemanjá. Ah, Nilo, mas não tem como o zelador errar lá no começo e o primeiro coroa ele fez errado realmente, aquele negócio todo. Pode existir essa possibilidade, mas o orixá não deixa isso acontecer, gente, porque mesmo que o Ifá dê como Ogum e Iemanjá e você na verdade é Ogum e Inhaçã, na hora da sua coroação a Iemanjá não vai aceitar, a Inhaçã não vai aceitar, ela vai pedir a coroa de filho, certo? Não vai acontecer. Se você deitou,
para Ogum Iemanjá, você vai ser Ogum Iemanjá o resto da sua vida. Se não, o outro orixá que tivesse errado, o outro orixá não deixaria você deitar. Tá? Na hora da coroação ele não aceitaria. Não existe isso. Com relação à história de tirar a mão do pai de santo, botar outra mão, trocar de zelador. Gente, quem botou a mão a primeira vez na tua coroa, o zelador que botou a mão na tua coroa a primeira vez, vai ser sempre o zelador que colocou a mão na tua coroa a primeira vez. Você pode trocar de terreiro, de ritual, 40, 50 vezes, mas aquele primeiro lá, aquele que te coroou a primeira vez, sempre vai ser o teu zelador. Mesmo que ele já tenha morrido, você vai ter que sempre prestar homenagem àquele que colocou a mão na tua coroa a primeira vez. Porque ele foi que zelou pelo teu santo sempre a primeira vez. E mesmo que você saia daquele terreiro, na consciência dele você vai ser sempre a pessoa que ele coroou. Ah, mas eu tirei a mão de fulano, botei a mão de ciclano, agora eu sou filha de fulano, sou filha de ciclano. Você não é filha dele, você é filha do santo. Filha do santo que o zelador coroou, certo? Não tem essa de tirar a mão de Beltrano e botar a mão de ciclano. Podes ficar com Beltrano, ficar com ciclano, depois de sair de lá, depois de tirar a mão dele, lava na água da Oxum, tira a mão do fulano lá nas águas da cachoeira, bota a mão do outro fulano, começa a chamar o outro fulano de pai ou de zelador, seja lá como você chamar, mas aquele primeiro vai ser sempre o primeiro, certo? Respeite sempre o primeiro que colocou a mão na sua coroa. Voltando à história do pai de santo, mãe de santo, as coisas são feitas conforme o seu ritual, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui que ninguém tem que parar de chamar o fulano de pai de santo e a ciclano de mãe de santo. É uma opinião minha, é uma coisa que acontece no nosso ritual. Nós chamamos, no nosso ritual nós chamamos de Babalorixá ou Ialorixá, Ialorixá João, Babalorixá Maria, Ialorixá Maria, Babalorixá João, ou chamamos pelo nome da pessoa, Dona Maria, ou seu João, ou pelo apelido da pessoa, Zezé, Pepe, seja lá o que for. Mas nunca vamos chamar de pai de santo. Ô meu pai, carinhosamente podemos chamar até de padrinho. Consideramos a pessoa, como você é filha de Ogum Iemanjá, digamos assim, e ele fez a coroação, ele seria como se fosse teu padrinho, representando os orixás que estão na tua coroa. Então, normalmente, nós chamamos ele carinhosamente de padrinho ou madrinha, né? Mesmo nós temos outra madrinha, mas chamamos de madrinha ou padrinho a pessoa que nos coroou, que fez a nossa coroa. Tá? Carinhosamente chamamos de padrinho, ou chamamos pelo próprio nome, ou pela digina, né? Que no nosso ritual existe digina. E assim, não tem essa história de pai e mãe de santo, tá? Não, resumindo as perguntas de hoje, Exu não é o diabo, Pombagira também não é o diabo. A excitação depois da sessão é uma coisa normal, que mexe com os neuros sexuais da pessoa. E não existe pai de santo, existe zelador e zeladora. Sempre vai ser assim. É a pessoa que zela pelo teu orixá. Ela não é pai do teu orixá, nem mãe do teu orixá. Ela é o zelador do teu santo. Tá bom? O nosso abraço hoje vai para minha querida afilhada Priscila, vai para minha querida Maru Pedra, Bárbara cantora, certo? Vai para o meu querido Alcione também. E vai também para a Andresa, que muito querida, lá de Pernambuco, que mandou uma mensagem muito interessante. Vou pesquisar mais e vou estudar mais sobre o ritual dela. E só peço para vocês que vocês gostaram, vocês dão um curtir aí, se inscreve no canal, né, para você ter vídeos novos, né, para a gente saber mais alguma coisa. Se tiver alguma pergunta, coloca aí embaixo nos comentários. E visite a nossa página, Casa da Vovó Maria Rosa Blogspot. Um grande abraço para vocês, muito axé,